Olá, queridos! Louvado seja o nome de Deus, porque temos estudado bastante, não é? Pois estamos entrando numa parte um pouco mais profunda ainda. E na verdade, quanto mais profunda, mais clara vai ficando a nossa visão. Mais de forma aberta vamos entendendo o que Deus quer de nós e qual a intenção dele em deixar registrados tantos assuntos interessantes. Eu vou ler agora a palavra de Deus, só que antes disso eu preciso orar com você. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, pela verdade da Tua palavra, a Santa Bíblia, que nos esclarece, que nos mostra como fazer e como agir. Abençoado seja o Teu nome para sempre, glorificado seja o Teu nome. Abençoa o Teu povo com paz, abençoa o Teu povo com o Teu Espírito Santo e ajuda-nos a entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Como tem sido? Você tem estudado? Se você está chegando agora, pegue desde o primeiro. Entre aqui na nossa página, olhe desde o primeiro estudo, não comece com este realmente vai ser bastante complicado, porque na verdade é um assunto que é uma sequência de outros. Então eu preciso que você vá desde o primeiro estudo, tá bom? Então eu preciso que você corra atrás e busque isso. Uma outra coisa, eu quero fazer um desafio para você. Daqui a 3 estudos nós vamos começar com o livro de Daniel, porque para completar um estudo bíblico você precisa entender algumas coisas que Deus disse para Daniel. E Daniel é um livro profético e também uma parte de Apocalipse. Nós não podemos terminar um estudo bíblico sem que você entenda isso. Então eu preciso que você comece a ler Daniel. Já hoje, pegue o livro de Daniel, leia Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Até o capítulo 7. Combinado? Vamos lá? Você precisa ter, você tem aí 3, 4 dias para ler 7 capítulos da Bíblia. É muito pouco, tá bom? Então eu preciso que você leia os 7 primeiros capítulos de Daniel, pode ser? Mas vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos entender por que é que com tantas informações sérias da Bíblia, dizendo que o sábado é o dia de guarda de Deus, por que tantas igrejas guardam o domingo? O que aconteceu? Hoje nós vamos entender isso. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Vamos ver que o mandamento do sábado faz parte de quê? Êxodo 20, verso 8 diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando diz lembra-te, Deus não pediria que lembrasse algo que o povo já não soubesse. Ele falou, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Este mandamento do sábado faz parte do quê? Da lei de Deus, tá certo? Então, da lei real, da lei do Altíssimo. Agora, existe uma profecia no Antigo Testamento que fala do que Jesus faria com a lei. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías 42, abra sua Bíblia no livro de Isaías 42, há uma profecia a respeito de Jesus que fala que ele faria alguma coisa com a lei de Deus. Isaías 42, verso 21, diz assim: foi do agrado do Senhor, por amor de sua própria justiça, engrandecer a sua lei e torná-la grandiosa. Na verdade, o capítulo 42 está falando de atitudes de Jesus. Então veja, qual seria uma das atitudes de Jesus? Seria engrandecer a lei de Deus e torná-la gloriosa. Por que isso? Porque, queridos, se o pecado é a transgressão da lei, então naturalmente o que Jesus veio fazer na terra, veio nos ensinar para que não pudéssemos fazer esse tipo de vida, não termos esse tipo de atitude, que então incorre em morte, incorre em pecado, incorre em destruição. Compreendeu? Outra pergunta, quanto tempo a lei seria vigorada? Quanto tempo ela deveria existir? Vai para Mateus capítulo 5. Você já sabe que eu li da outra vez que o Senhor Jesus disse que ele não veio destruir a lei. Em Mateus capítulo 5, verso 17, ele diz: não penseis que vim destruir a lei. Não vim para destruir, mas vim para cumprir. Nem a lei, nem os profetas. Agora, veja o verso 18. Até quanto a lei deveria durar? Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então veja,
Nenhuma partezinha deveria ser tirada. E você já sabe disso, você já entendeu. Mas agora eu preciso que você saiba, se Jesus viria engrandecer a lei, quem então mudou o sábado para o domingo? Veja o que está escrito em 2 Tessalonicenses, que Paulo recebeu esta informação de Deus. 2 Tessalonicenses, ele disse que um tal de homem do pecado faria e tomaria uma atitude ruim com relação à lei de Deus. Veja só o que foi que disse. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Peraí, então apareceria um homem do pecado, que este homem, então, este poder na terra, iria se levantar contra tudo que se chama Deus, se oporia a Deus, e então se assentaria num trono como se fosse o próprio Deus. Preciso comentar uma coisa com você, muito séria nesse estudo de hoje. No final deste estudo, você tem que parar para ler. Vai sair o meu rosto e vão aparecer só escritos. São provas históricas do que eu vou dizer. Eu vou lhe pedir que você não deixe de ler essas provas históricas. Eu vou ter o cuidado de digitar todas elas. Você pode nas enciclopédias ver se isso foi assim mesmo, mas isso é muito importante. Então Paulo, enquanto estava aqui, recebeu de Deus a orientação profética de que ele se levantaria alguém com esta capacidade de tomar esse tipo de posicionamento. Qual posicionamento? De se levantar contra tudo que fosse Deus. Na verdade, há uma luta entre Deus e Satanás, sim ou não? Há uma luta entre Cristo e Satanás, são dois poderes antagônicos. Um luta pela salvação, outro luta para a perdição. Na verdade, eles estão lutando um contra o outro, mas usam os seres humanos para isso, tá bem? Satanás, ele luta contra Jesus para tentar nos tirar de Jesus. Jesus luta contra Satanás para nos manter com ele, porque já fomos salvos, entendeu? Então isso é muito sério. Agora, como Satanás luta? Ele usa pessoas e ele usaria alguém para fazer os seus intentos. Se Deus disse que era o sábado, o que ele faria? Tudo que Deus tem, o diabo tem um parecido. Olha o que eu vou te dizer. Deus instituiu o casamento lá no início. Satanás inventou um casamento do tipo dele. Deus tinha uma alimentação certa, Satanás inventou uma alimentação dele. Deus tinha um dia de guarda, Satanás inventou o dia de guarda dele. Deus tem anjos, o diabo tem anjos. Deus é o dono do mundo, ele diz que é o dono deste mundo. Tudo que Deus tem, Satanás copia. Mas veja, no dia de guarda de Deus, o que foi que Satanás inventou que fosse um símbolo dele? Ih, falei, né? É isso mesmo que você ouviu. Um símbolo dele. Do inimigo. Por quê? Porque se nós seguimos algo que foi que Satanás fez e não o que Deus pediu, estamos seguindo o inimigo de Deus. Por que eu estou falando que o domingo, que o dia contrário ao dia de sábado é um símbolo do inimigo? Porque o sábado é um sinal de Deus. Veja o que está escrito aqui em Ezequiel 20:20. Porque Deus ordenou que Israel santificasse o sábado. Ezequiel 20:20. Corre lá. Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Vamos juntos aqui. Você tem que ler isso. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Isso é para você. Ezequiel 20:20 diz: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ah, mas isso é entre o povo de Israel e Deus. Pera um pouquinho. Calma lá. Eu já não li para você, desde o estudo passado, que o sábado foi instituído lá no Éden. No dia que o Senhor Deus fez o mundo, ao terminar o mundo no 7º dia, ele institui o sábado como dia de guarda. Você entendeu isso? Isso é muito sério. Ainda li para você que o Senhor Deus estava dizendo algo que ele iria fazer, descansou nesse dia. Isso é muito sério. Foi lá no Éden e ele ensinou isso para a humanidade. Diz que o sábado foi feito por causa do homem, para o ser humano, para a humanidade. Entendeu? Agora veja, é preciso que você entenda que quem é o povo de Israel hoje? Abra sua Bíblia em Gálatas, corre lá. Segura aqui em Ezequiel, põe um papelzinho aí ó, eu vou colocar uma caneta aqui no meio de Ezequiel e vou para Gálatas. Só para você entender quem é o povo de Israel hoje, tá? Gálatas capítulo 3. Se você entender isso, você já vai ter entendido muita coisa. Por que dizer entre eu e o povo de Israel, entre mim e o povo de Israel é um sinal para sempre? Gálatas capítulo 3, vamos ver quem é o povo de Israel hoje.
Abriu em Gálatas, capítulo 3, versos 7, 8 e 9, e depois mais um pouquinho no mesmo capítulo 3. Vou ler. Diz assim: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Em ti serão benditas todas as nações da terra, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ok. Se fosse só o povo de Israel que fosse bendito com Abraão, o Senhor Deus não teria lançado a sua verdade para os gentios. Ele abriu, ele expandiu o evangelho para todas as pessoas do mundo. O povo de Israel foi só o primeiro povo que Deus chama para começar um trabalho de evangelismo na terra. E quando esse povo falhou, o Senhor Deus abriu essa verdade para quantos? Lembra? Pedro era o apóstolo dos gentios. Lembra disso? Paulo também. Tá lembrado? Ok. Vai agora aí em Gálatas 3, capítulo 26 em diante. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quem é o povo de Israel hoje? Responda com a sua própria voz. Você e eu, somos nós, louvado seja o nome de Deus. Então este sábado seria um sinal entre o povo de Deus, os israelitas e Deus, por quanto tempo? Pela eternidade toda, por todo o tempo. Isso é muito sério. Agora veja, que poder na terra atribuiu a mudança na lei de Deus? E se eu te disser que houve sim um homem na terra, um poder na terra, que mudou o sábado para o domingo? Olha só. Papado. Sinto muito, mas essa é a verdade. Eu sei que pode estar me ouvindo alguma pessoa que é católica e que pode se sentir ofendida. Eu não quero ofender você. Quero amar você, quero te contar o que foi. Você não é culpada por algo que alguém fez no passado, mas você precisa saber da verdade. Por favor, veja isso. O Papa, olha o que diz uma biblioteca católica, tá bem? Que você precisa entender sobre isso. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. O Papa pode modificar uma lei divina, visto o seu poder não provir de homem, mas de Deus, e ele age como representante de Deus na terra. Agora veja aqui embaixo aonde foi que eu tirei essa informação. Ok? Agora veja, que parte da lei de Deus especialmente cuidou o Papa em mudar? E se eu te disser que é o quarto mandamento? Não sou eu que estou dizendo. Quer ver onde? Aqui vai estar embaixo daqui da tela para que você possa entender isso. Olha bem. Eles, os católicos, alegam que o sábado foi mudado para o domingo, o dia do Senhor, contrariamente ao decálogo. Como é evidente, nem existe exemplo algum de maior jactância do que a mudança do dia de repouso. Grande, dizem eles, é o poder e a autoridade da igreja, visto haver dispensado um dos mandamentos de Deus. Você sabia que o sábado foi tirado do mandamento do catecismo? Completamente. Mas quem tirou? O papado. Agora continua. Ela, a Igreja Católica Romana, subverteu o quarto mandamento, dispensando o sábado da palavra de Deus e substituindo-o pelo domingo como dia santificado. Aqui está aonde eu tirei esta informação. Isso é verdade. Isso é verdade. Você percebe isso? Não foi invenção nossa. Essa é uma realidade. Agora, uma outra informação que você precisa ver. Reconhece o papado haver mudado isso? Será que o papado reconhece isso? Eu vou ler para você para que você entenda. Olha, pergunta. Sim, eles reconhecem. Como podeis provar que a igreja possui poder de mudar ordenanças e festas e dias santos? Resposta. Pelo próprio ato da mudança, no dia de descanso para o domingo, o qual todos os protestantes aceitam e, portanto, contradizem-se positivamente, observando estritamente o domingo e violando a maioria dos outros dias de festas ordenados pela mesma igreja. Aqui está o livro de onde foi tirado isso. Olha, pode ver, você mesmo pode observar, você pode ir nesta fonte, que hoje está muito fácil, todo mundo tem internet e pode buscar essa informação também. Avante, olhe bem. Segunda pergunta.
Tendes qualquer outra maneira de provar que a igreja tem poder de instituir festas por preceito? A resposta: não tivesse ela seu poder, e não poderia haver feito aquilo em que concordam todas as religionistas modernos. Não poderia haver substituído a observância do sábado do 7º dia da semana pelo do domingo, o primeiro dia, mudança para a qual não há autoridade escriturística. Aonde está escrito isso? No Catecismo Doutrinal. Olha só onde está escrito, veja só isso. Avante. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. Olha aqui de novo mais outro espaço, outro livro, outro escrito de onde eu tirei essa informação. Novamente, a Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Catholic Mirror. Pergunta: qual é o dia do repouso? Resposta: o dia do descanso é o sábado. Outra pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? Agora a resposta: observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, em 336 Anno Domini, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Aqui está a prova do local onde você pode encontrar essa informação. Eu sei que isso pode estar te doendo, mas é verdade. Isso é encontrado nos próprios livros da Igreja Católica. Avante um pouquinho mais, olha bem. O que se fez no Concílio de Laodiceia não foi senão um dos passos por meio dos quais se efetuou a mudança do sábado. Isso é muito interessante. Reconhecem as igrejas católicas não haver na Bíblia mandamento algum para a santificação do domingo? Será que eles acreditam que na Bíblia não tem nenhum lugar que manda santificar o domingo? Será que a Igreja Católica reconhece isso? Observe agora esta resposta que eu vou lhe dar. Podereis ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado do 7º dia, dia em que nunca santificamos. Onde está escrito isso? Olha aqui. Estou dando tempo para você pensar, para você organizar as suas ideias. Você precisa pensar sobre isso. O que eu estou lhe mostrando não fui eu que escrevi. Isso está escrito em toda a enciclopédia católica. Mais um pouquinho, olha. Em parte, olha, a pergunta que tinha sido feita, a própria Igreja Católica acredita que foi ela que fez isso? Olha a outra resposta. Em parte nenhuma figura o domingo como o dia do Senhor. Nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe de nossa igreja, que preceituou tal ordem do sábado para ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Padre Júlio Maria, em Ataques Protestantes, página 81. Agora veja, é interessante recordar a este propósito que a observância do domingo, que é o único culto do protestantismo, não só não tem fundamento na Bíblia, mas está em contradição flagrante com a letra da Bíblia, que prescreve o descanso do sábado. Na verdade, os protestantes nem sabem que estão guardando o dia de domingo por imposição da Igreja Católica, por uma imposição de um homem, e isso é muito sério. Olha só, observe mais esse pedaço. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição de nosso Senhor, de modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, independentemente de sua vontade, à autoridade da Igreja. Onde está escrito isso? Olha aqui. Mais um texto para você poder observar, mais uma fonte para você comprovar. Avante. O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser defendida por princípios católicos. De princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal, do último para o primeiro dia da semana. Entendeu isso? Isso é muito sério. Ninguém autorizou a mudança, dentro da Bíblia não há nenhuma autoridade para mudar o último dia da semana, que é o sábado, para o primeiro dia da semana, que é o domingo. Não existe isso. Você entendeu a seriedade disso? Não tem como. Agora, reconhecem isso os protestantes? Se a gente já sabe que a Igreja Católica reconhece sua autoridade pessoal de mudar as leis de Deus, e eles próprios dizem, nós mudamos, quem mudou foi nossa igreja e ponto final.
Agora veja, mas e os protestantes reconhecem isso? Sim. Veja o que eu vou te mostrar aqui. O doutor Edward, aqui está, bem direitinho no Manual Batista, olha, fez perante um grupo de pastores a seguinte sincera admissão. Havia e há um mandamento que manda santificar o sábado, mas esse sábado não era o domingo. Dir-se-á, entretanto, e com alguma demonstração de triunfo, que o sábado foi transferido do 7º para o 1º dia da semana, com todos os seus deveres, privilégios e sanções. Sinceramente, desejo de informação sobre este assunto, que estudei por muitos anos, e eu pergunto, onde é possível encontrar tal registro de tal mudança? Não no Novo Testamento, absolutamente não. Não existe prova escriturística da mudança da instituição do sábado do 7º dia para o 1º dia da semana. É claro, continua ele, que sei perfeitamente ter o domingo entrado em uso como dia religioso na primitiva história cristã. Aqui sabemos, através dos pais da igreja, de outras fontes. Que pena, porém, que ele nos venha assinalado com marca do paganismo e batizado com o nome de Deus Sol. Em seguida, adotado e sancionado pela apostasia papal e legado ao protestantismo como uma doação sagrada. De onde eu tirei isso? Aqui está, ó, a informação. Observe. Agora, os presbiterianos, olha o que eles dizem. O sábado cristão, domingo, não se encontra na escritura e não era pela igreja primitiva chamada de sábado. Domingo não era chamado de sábado. Agora, isso está no Tratado de Teologia de Dwight, dá uma olhada aqui. Tá? Agora, os congregacionalistas, o que eles dizem? Não existe na Bíblia mandamento que requeira de nós a observância do 1º dia da semana como sendo um sábado cristão. Aqui está a fonte. Ok, os episcopais. Você está vendo que eu estou te dando informações de todos eles, tá? Os episcopais. A festa do domingo, como todas as outras festividades, foi sempre uma ordenança simplesmente humana e estava longe das cogitações dos apóstolos estabelecer a este respeito uma ordem divina. Longe deles e da primitiva igreja apostólica transferir para o domingo as leis do sábado. Aqui está o documento de onde foi tirado. Agora, os metodistas. É certo não haver mandamento positivo para o batismo infantil. Tampouco o há para santificar o 1º dia da semana. Aqui está o local de onde tiramos isso. Os luteranos. A observância do dia do Senhor, domingo, não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja. Aqui está mais outro documento que prova que foi desta forma. O que você acha disso? Eu sei, isso te assusta? Sim. Mas eu preciso te perguntar, como isso foi acontecendo? Foi gradual. No finalzinho desse estudo, você vai entender como é que... É por isso que eu estou te pedindo para você ler no finalzinho, por exemplo. Como se processou essa mudança da observância dos dias? Súbito ou gradual? Foi gradual. De que maneira? Olha, a igreja cristã não operou transferência formal de um dia para o outro, mas sim gradual, quase inconscientemente. Olha aqui o documento de onde tiramos essa informação. Por quanto tempo foi o sábado observado na igreja cristã? Por muitos séculos. Você sabia que por muitos séculos foi observado o sábado na igreja cristã? Os apóstolos observavam. Os outros todos observavam. Mas aconteceu um negócio interessante. E eu preciso que você observe isso aqui. Diz o Sr. Morer, ilustrado clérigo da igreja da Inglaterra. Os primitivos cristãos tinham grande veneração pelo sábado e passavam o dia em devoção e sermões. E não é de duvidar que os próprios apóstolos tenham seguido essa prática. De onde eu tirei isso? Eu leio isso aqui. O sábado foi religiosamente observado na Igreja do Oriente durante mais de 300 anos depois da paixão do Salvador. Está aqui o local de onde foi tirada essa informação. Eu sei que isso é preciosíssimo para você, porque você precisa entrar em contato com essas informações. Lion Coleman, criterioso e sincero historiador, diz, olha um historiador, retrocedendo mesmo até o V século, foi contínua a observância do sábado judaico na igreja cristã, mas com rigor e solenidade gradualmente decrescentes até ser de todo abolida. Aqui está de onde eu tirei essa informação. Pode ler.
Diz o historiador Sócrates, que escreveu cerca de meados do V século, quase todas as igrejas do mundo celebram sagrados mistérios no sábado de cada semana, não obstante os cristãos de Alexandria e de Roma, em vista de alguma antiga tradição, recusaram-se a fazê-lo. Aqui está novamente o documento. Sozomen, outro historiador do mesmo período, escreve: o povo de Constantinopla e de outras cidades congregam-se tanto no sábado como no dia imediato, costume este que nunca é observado em Roma. Aqui, ó. Tudo isso teria sido inconcebível e impossível caso houvesse sido dado um mandamento divino para a mudança do sábado. As últimas duas citações mostram também que Roma iniciou a apostasia e a mudança do sábado. Como se originou a observância do domingo, então? De que maneira? Se foi gradativo, o pessoal foi deixando de guardar... Já percebeu que o que uma geração tolera, a próxima aceita? Tem coisas que são erradas, mas a gente vai aceitando, daqui a pouco está dentro. Agora observe, como se originou a observância do domingo? A oposição ao judaísmo introduziu as festividades particulares do domingo, muito cedo, realmente em substituição do sábado. A festa do domingo, como todas as outras festividades, foi sempre uma ordenança simplesmente humana e estava longe das cogitações dos apóstolos estabelecer a esse respeito uma ordem divina, longe deles e da primitiva igreja apostólica transferir para o domingo as leis do sábado. Talvez no fim do segundo século começou a surgir uma falsa aplicação dessa espécie, pois a esse tempo os homens consideravam pecado o trabalhar nos domingos. Olha, observe isso aqui. A observância do domingo foi primeiro um suplemento à observância do sábado, mas à medida que se alargou o abismo entre a igreja e a sinagoga, o sábado se foi tornando cada vez menos importante, acabando por ser inteiramente negligenciado. Aqui está a fonte. Quem primeiro ordenou a observância do domingo, então? Constantino o Grande. Preciso te dar esta prova histórica. Ó. A mais antiga documentação da observância do domingo como imposição legal é o Edito de Constantino em 321 Anno Domini, que decreta que as cortes de justiça, os habitantes das cidades e o comércio em geral devessem repousar no domingo, excetuando-se apenas os que se empenhavam em trabalhos agrícolas. Aqui está a fonte. Constantino Grande fez uma lei para todo o Império, 321 Anno Domini, estatuindo que o domingo fosse observado como dia de repouso em todas as cidades e vilas, mas permitindo que os camponeses prosseguissem em seus trabalhos. Mais outra fonte. Inquestionavelmente, a primeira lei, quer eclesiástica, quer civil, pela qual se sabe haver sido ordenada a observância do repouso naquela época, é do Edito de Constantino de 321 Anno Domini. Aqui está. Aqui obrigava a lei de Constantino, que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousassem no venerável dia do sol. Sol, Sunday, dia do sol, Sunday. Aos moradores de campos, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura, visto suceder frequentemente não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio das vinhas, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões deparadas pelo céu. Aqui está mais um comentário. Este edito promulgado por Constantino, que foi o primeiro a unir a Igreja Cristã e o Estado Romano, guarda essa informação, o primeiro a unir a Igreja Cristã e o Estado Romano, de certo modo supriu a falta da divina ordem para a observância do domingo e pode ser considerada a lei original do domingo e o modelo seguido para todas as leis dominicais depois dele. Foi um dos passos importantes para alcançar o intento da mudança do sábado para o domingo. Isso é muito sério. Sabe o que eu me impressiono? Com tantos textos, e os que você vai ler no final, são provas históricas mostrando que o sábado nunca foi mudado por nenhuma parte da Bíblia e nem por Deus. Foi mudado por homens. Mas por que nós fazemos? Não é por maldade. As pessoas humanas fazem isso porque foram ensinadas assim. Foram ensinadas assim, e você precisa entender isso. E eu louvo a Deus por ter a Bíblia porque nos dá clareza. Quando fazemos alguma coisa, ou quando estudamos alguma coisa, quando aceitamos alguma lei que não foi Deus que fez,
Como é que Jesus se refere a esse tipo de atitude? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Por favor, que você precisa entender isso. Mateus capítulo 15. Isso. Quando é só por tradição, quando é por invenção de homens que nós fazemos alguma coisa. Observe, Mateus capítulo 15 abriu, eu vou ler com você. Olha só. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Não, na verdade, Jesus lavava as mãos junto com os discípulos. O que Jesus não lavava era tantas vezes como a tradição dizia. Continua. Ele, porém, lhes respondeu: por que quebrais vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Peraí, onde tem esse mandamento? Na lei dos 10 mandamentos, não é? Avante, ó. Mas qualquer que maldisser seu pai e sua mãe certamente será morto. Mas vós dizeis: quem disser a seu pai ou a sua mãe, é uma oferta ao Senhor que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. Assim invalidais o mandamento de Deus pela vossa tradição. Verso 7. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Agora, o 9 é o que bate bem com o que a gente pensa. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu precisava falar isso para você. Enquanto você estiver adorando a Deus no dia errado, mas você fala: mas eu não adoro o sábado. Não, você não tem que adorar o sábado. Você tem que adorar a Deus no dia de sábado. Eu não adoro o domingo. Você não tem que adorar no domingo. A invenção do dia de domingo foi o homem que fez. Você tem que adorar a Deus no sábado porque Deus pediu que adorasse no sábado. O sábado não é para ser adorado. É Deus que tem que ser adorado no dia de sábado. Isso é muito sério. Você precisa entender sobre isso. Quando nós agimos assim, somos servos de quem? Presta atenção aqui. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Ai, gente, eu sei que esses estudos acabam ficando assim, não é pessoal, viu? Você precisa entender que isso não tem nada de pessoal. Mas se eu não te disser a verdade, Deus vai me cobrar. Eu preciso te dizer a verdade. Isso é muito sério. O que determina de quem somos servos? Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A quem você serve? A Deus ou aos homens? Quando tentado a prostrar-se diante de Satanás, o que foi a resposta de Cristo? Dá uma olhada, presta atenção, Mateus, dá uma olhada lá, corre em Mateus 4. Jesus teve uma resposta direta para o diabo quando ele pediu que o adorasse. Mateus 4, verso 10, diz assim: então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Você entendeu a seriedade disso? E o verso 11: então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Isso você tem que fazer. Isso é muito sério. E você tem que entender sobre isso, querido irmão e querida irmã que está me ouvindo. Não deixe de ler esses textos que vamos colocar após você fazer a oração comigo, tá bem? Eu preciso que você leia, é muito importante isso. Vamos orar juntos? Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome. Obrigada por nos mostrar que a observância do sábado é algo muito sério. E nós agradecemos a Ti por isso, porque é um sinal entre o Senhor e nós, o sinal de Deus. Rogo-te, Pai de amor, que em nome de Jesus o Senhor possa fazer nesta pessoa e em mim todo o trabalho de organização que o Senhor precisa fazer em nossa mente e em nossa religião, nossa religação contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo. No próximo estudo vamos estudar sobre o santuário, tá bom? Vamos juntos. Deus lhe abençoe. Um abraço.